Vamos falar sobre arquétipos, um assunto extremamente profundo, amplo. Vamos fazer um primeiro vídeo sobre esse assunto, teremos outros, e vamos buscar trazer uma compreensão um pouquinho mais ampla de um assunto que é muito profundo, muito importante e algumas vezes vem sendo, inclusive, caricaturizado, né, na atualidade. Então vamos entender o que o Jung estava falando sobre esse elemento da sua teoria, né? Em 1934, nas conferências de Eranos, ele está fazendo uma conferência sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. Ele fala pela primeira vez a frase seguinte aqui, né? Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de teor emocional que constituem a intimidade pessoal da existência. Então, a parte do inconsciente pessoal está mais direcionada apenas aos elementos do sujeito, com toda a sua construção. E os conteúdos de um inconsciente coletivo são chamados então de arquétipos. Os arquétipos são, de acordo com definição, fatores e motivos que coordenam elementos psíquicos no sentido de determinadas imagens, que devem ser denominadamente arquetípicas. Então, imagens arquetípicas. E isto sempre de maneira que só é reconhecível pelo efeito. Isso quer dizer que se demora um pouco para se observar, para se conseguir compreender exatamente o efeito de determinada imagem arquetípica ou de determinado arquétipo na vida de um sujeito, mas a gente vai compreender pelo simbolismo representado. Okay? E Jung coloca ainda que eles existem pré-conscientemente e formam provavelmente as denominantes estruturais da psique em si. Aqui ele está começando a colocar algo que posteriormente ficou desenhado como sendo uma das funções dos arquétipos, né, que seria de... eu brinco, né, que é o tapeware do inconsciente, né, porque o arquétipo ele vai, então, auxiliar a organizar este mundo psíquico individual. Mas a sua casinha, né, eles vêm lá deste inconsciente coletivo. O arquétipo, comumente conhecido como sendo uma forma sem conteúdo, vem deste inconsciente coletivo, é preenchido, né, pelo conteúdo pessoal e então vai ter a sua forma individual de ação. A origem do arquétipo permanece obscura, sua natureza inescrutável, porque sua pátria é aquele misterioso reino das sombras, o inconsciente coletivo, ao qual jamais teremos acesso direto e cuja existência e atuação temos conhecimento apenas indireto. Essa frase é profunda, ela é muito interessante, muito bonita, ela está falando, né, que conseguimos observar a existência deste local, desse inconsciente coletivo, através então de diversos elementos, inclusive histórico-culturais, mas que é uma construção que não é palpável, né? Portanto, a sua pátria é esse misterioso reino das sombras. A princípio, o conceito do inconsciente limitava-se a designar o estado dos conteúdos reprimidos ou esquecidos. Psicanálise, isto, né? Para Freud, o inconsciente é de natureza exclusivamente pessoal, muito embora ele tenha chegado a discernir as formas de um pensamento arcaico-mitológicos do inconsciente. Esse elemento arcaico-mitológico do inconsciente tem uma relação com a construção, né, a compreensão do arquétipo que o Jung nos traz posteriormente, né? Até porque existe uma construção prévia. É interessante, o Jung não foi o primeiro cara não a falar sobre arquétipo. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Beleza? Nós denominamos de inconsciente pessoal, que é amplamente divulgado. Esta, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, a parte mais interna, que já não tem a sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Essa camada mais profunda, então, vai ser o inconsciente coletivo. Essa primeira parte desse inconsciente coletivo. O Jung fala que opta pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal. Isso é contrariamente à psique pessoal. Ele possui conteúdos e modos de comportamento os quais são congruentes, os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. Então é por isso que a gente encontra muitas vezes em culturas tão distantes
elementos semelhantes, como os ritos de passagem, como muitas vezes, inclusive elementos do dia a dia, e em diferentes momentos da nossa história, em diferentes partes do globo, nós vamos encontrar situações muito semelhantes e muito parecidas. E aí é por isso também que a gente encontra muitas vezes o gosto, né, por determinados tipos de literatura, de filmes, de elementos, de contos, de teatro, enfim, a arte também ela nos traz essa, é quase que como que uma memória, né, de toda a civilização, o inconsciente coletivo. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Inconsciente coletivo. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional, né, que fazem parte, então, dessa intimidade da vida anímica de cada um. E o coletivo, inconsciente coletivo, então, como vimos anteriormente, são os arquétipos. A gente já encontra o termo arquétipos lá no filo judeu, né, como uma referência a imago Dei no homem, né, a imagem de Deus no homem. Irineu também, né, tem a gente já vê esse termo, né, no arquétipo. Ele vai falar então na frase, né, o Criador do mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. Então a gente começa a perceber que o termo arquétipo ele é muito antigo. Temos aqui no corpo Hermecum, né, a luz arquetípica, Dionis Areopagita, uns nomezinhos difíceis, né? Encontramos esse termo diversas vezes, né? Onde ele vai estar falando sobre os arquétipos materiais. Então a gente percebe que já muito tempo antes do Jung estar tecendo a sua teoria e falando do arquétipo, outros pensadores já citavam de uma forma semelhante, inclusive, essa palavra, né, e vamos usar a palavra conceito aqui. Inconsciente coletivo, a camada mais profunda da psique humana, constituído pelos materiais que foram herdados da humanidade. Eu brinco que, assim como nós temos o nosso inconsciente pessoal, a humanidade tem um inconsciente coletivo, né, como sendo, então, o micro, o indivíduo, e o macro, toda a humanidade. É nele, no inconsciente coletivo, que residem os traços funcionais, tais como as imagens virtuais, que seriam comuns a todos os seres humanos. Os ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Então perceba, né, a gente entende que já nas culturas mais primitivas, mais antigas, se via esse elemento. Na realidade, eles não são mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes transmitidas, segundo a tradição, geralmente sob a forma de ensinamentos esotéricos. Então entra nessa seara também, aonde muitas vezes, para se conseguir transmitir determinado tipo de conhecimento, se utilizou de símbolos outros, né? Mas observe que a forma como o ser humano traz o conhecimento durante um bom período, né, precisou estar muito em paralelo com elementos que pudessem ser transmitidos de forma mais simples, né, ou de forma mais compreensiva, e aí nós começamos a encontrar então alguns formatos mais arcaicos de história, que depois podem ter se transformado em contos, ou nos processos da mitologia, que também, né, são repletos de simbolismo. Por exemplo, quando eu começo a pensar sobre a questão e falar sobre arquétipo, eu lembro sempre que alguns contos de fadas, que hoje nós observamos as histórias, essas historinhas, como sendo meramente ilustrativas ou de recreação, em algum momento histórico já tiveram um outro objetivo, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a Chapeuzinho Vermelho, né, que recebe os avisos para não andar sozinha na floresta por conta do lobo mau, nós temos que lembrar que esse conto ele é muito antigo, num momento histórico onde, quando as crianças saíam da aldeia para brincar na floresta haviam realmente lobos, e aí, né, cacaca feita. Aqui então, voltando, né,
Esses são uma expressão típica para a transmissão de conteúdos coletivos, né, originalmente provindos do inconsciente. É mais ou menos o que eu estava falando antes aqui, né, que a gente vai encontrando formas de estar levando então esse conteúdo de uma maneira mais que colhe mais na gente, né, exatamente porque nós temos essa vou usar a palavra predisposição, né, para conseguir compreender o que está sendo dito. Outra forma bem conhecida de expressão dos arquétipos é encontrada, como eu vinha falando anteriormente, nos mitos, nos contos de fadas, né? Arquétipo na psicologia analítica significa a forma imaterial a qual fenômenos psíquicos tendem a se moldar, aquele objeto, né, sem conteúdo, né, um objeto com forma, mas sem conteúdo. O significado do termo arquétipos fica sem dúvida mais claro quando se relaciona com o mito, o ensinamento esotérico e o conto de fadas. E aí nós temos vários elementos que vão nos mostrando toda essa roupagem, tanto na parte mitológica, na parte do mito, como na parte dos contos de fada. O termo arquétipo foi usado por filósofos neoplatônicos, como o Plontino, né, para designar então ideias como modelo de todas as coisas existentes, como, né, era a concepção de Platão. Então, mais uma vez, uma forma de dar nome às coisas, né? A gente vai encontrando uma referência muito antiga. As filosofias teístas, o termo indica as ideias presentes na mente de Deus. Então, mais uma vez, permeia, né? Quem assistiu a aula que eu falo sobre a vida de Jung percebe que a vida toda dele permeia essa questão de espiritualidade, de religiosidade também, né? Pela confluência entre o neoplatonismo e o cristianismo, o arquétipo foi incorporado à filosofia cristã por Agostinho, até vir a ser usado academicamente por Jung, na psicologia analítica, para designar a forma imaterial a qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. Então, os modelos inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da psique vão ser esses elementos dos arquétipos. O arquétipo é quem cria os deuses. Esta palavra ela é importante. Por quê? Vamos observar o seguinte. Todos os povos, vamos falar de uma maneira fria, todos os povos têm os seus deuses. Muitas vezes, em locais distantes, encontramos deuses similares, encontramos histórias similares, né? E há quase que como um repeteco, uma repetição desses elementos. Isso se dá por quê? Uma cópia? Não, porque existe esse elemento previamente escrito no inconsciente coletivo e então o arquétipo é quem cria os deuses. É como um buraco na forma de gelo, é uma forma sem conteúdo. Então eu tenho o arquétipo, né, e cada momento histórico vai colocar o seu conteúdo. Aqui nós vemos na teoria que, essa frase é bacana, não há, portanto, o arquétipo da Maria, da Pachamama, nem da Isis, nem de Lakshmi, nem da deusa, nem da imperatriz do tarô, né? Embora exista o símbolo. Né? Não há estes arquétipos em si, ou podemos falar de tantos outros novos, né, que vêm surgindo por aí, que o pessoal fala, o arquétipo da noiva, da bruxa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Não há, mas há um arquétipo universal da grande mãe, algo sem forma, sem mito, que está presente no inconsciente coletivo da humanidade e que fará qualquer povo de qualquer lugar, mesmo se isolado numa ilha, né, ou num planeta daqui a um tempo, arrumar alguma deusa ou figura similar para preencher o buraco psíquico deixado por esse arquétipo. Então ele vai estar lá, aquela forminha, né, aquele copinho sem nada dentro, a forminha de gelo que a gente coloca. E esse povo vai colocar os elementos dele. E aí vai sair então esse formato exclusivo para aquele momento histórico. Entende? Então se a gente pegar esses elementos, nós vamos encontrar similaridades. Por quê? Porque todos eles vêm com esta forminha que está vazia e o povo, né, aquele momento histórico, aquela cultura coloca, né, os seus elementos nesta forminha. Um dos arquétipos mais conhecidos é o do herói. Explica, né, aqui o Jung. Dentre mil outras coisas, né, o Jung vai trazer que o herói ele vai explicar o gosto de muitos sujeitos, pessoas, eu entre eles, né, por filmes de ação, o acompanhamento das Olimpíadas, os torneios, os esportes, né, e por aí vai. Até mesmo porque muito sujeito aparentemente normal e pacífico é possuído por um misto de curiosidade, hipnose e sangue na boca quando vê num telão,
né, um vale tudo, um jiu-jitsu, né, uma luta de boxe, alguma coisa, ou, por exemplo, também quando vai a um campo de futebol e aquele cara extremamente calmo, quietinho, daqui a pouco está esbravejando, xingando a mãe do juiz. Isso são questões que vão surgindo, né, com essa questão do arquétipo do herói. Por que tantas pessoas gostam, por exemplo, de jogos, e hoje nós temos os jogos virtuais, os jogos na internet, nos computadores e consoles, de ação, né, que dá tiro e faz missões e não sei o que. Isto, né, é uma representação do arquétipo do herói. Não quer dizer que a pessoa vai amarrar uma faixa na cabeça e sair fazendo isso na rua. Não, mas está representando ali, está vivenciando isso através de um conto, antigamente através de um livro, né, através de um mito. Depois começaram então a surgir as histórias na literatura, a telerádio, o cinema. Hoje nós já temos os jogos com uma interação muito grande e assim cada vez mais vai evoluindo, mas o elemento é o mesmo. Observa quantos filmes você já assistiu no cinema, história de heróis, aonde tem os mesmos elementos. Tem um mocinho, né, o mocinho se apaixona pela mocinha, aí aparece o bandido, aí o mocinho vai lá e briga com o bandido, aí o bandido sequestra a mocinha, o mocinho vai lá, apanha, aí vem, treina, vai lá e supera e fica com a mocinha no final. Isso é uma coisa que a gente vai buscar na história. A gente pode voltar quantos anos quisermos para trás, né, para o nosso passado, e nós vamos encontrar essa história, esse enredo de diversas formas, com roupagens diferentes, e cada vez que nós vemos ele num telão, num cinema, num filme ou num livro, a gente adora, bate palma e segue, né, mudando muitas vezes a roupagem, mudando o formato, mas seguindo, né, com esse gosto, muitas vezes sem conseguir explicar, por esse contexto puramente arquetípico. Aí aqui tem uma provocação bacana, né, que muitas vezes se fala através aqui da psicologia analítica, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? A resposta junguiana óbvia, um arquétipo. Brincadeirinha aquela com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, o arquétipo. Yolande Jacob, né, ela, quando fala no seu livro da natureza do arquétipo, ela diz que não é fácil estabelecer uma definição exata de arquétipo, porque o arquétipo representa um sentido profundo que ultrapassa a nossa capacidade racional de compreender. Então, muitas vezes, a gente precisa desprender um pouquinho dessa questão racional para conseguir pegar a amplitude, né, deste contexto arquetípico e aí conseguir, muitas vezes, buscar essa compreensão do símbolo que está representando determinado arquétipo. E lembrando, né, nós precisamos entender também que existe o arquétipo, a imagem arquetípica, o símbolo arquetípico, as suas representações, o seu conteúdo pessoal do sujeito. Enfim, é um trabalho muito bacana, como eu falei lá no início, estudar arquétipos é extremamente profundo. Não vamos esgotar esse assunto hoje, teremos outros vídeos sobre isso, mas, né, hoje a gente já começa a trazer aqui um pouquinho sobre toda essa história. Ainda falando da Yolande Jacob, ela também coloca que os arquétipos são, de acordo com a sua definição, fatores e motivos que coordenam elementos psíquicos no sentido de determinadas imagens que devem ser denominadas arquetípicas, e isso sempre de maneira que só é reconhecível pelo efeito. Elas existem pré-conscientemente e formam provavelmente as denominantes estruturais da psique em si. Falamos isso já anteriormente também. Então é aí que eu entendo, né, e brinco que então o arquétipo ele pode ser um tapeware no nosso inconsciente, no nosso mundo psíquico, né? Porque ele também nos ajuda a dar uma organizada então em todo esse mundo interno. Visto de maneira empírica, o arquétipo jamais nasce dentro da esfera da vida orgânica, ele surge com a vida, ele é anterior. A origem do arquétipo permanece obscura e a sua natureza inescrutível. Como já falamos antes, essa frase já veio, essa frase eu acho maravilhosa, né? A pátria é aquele misterioso reino das sombras, o inconsciente coletivo, o arquétipo, ele está então, né, neste ambiente e permeando a nossa história. Arquétipos e o inconsciente coletivo, falando um pouquinho mais sobre isso, agora com outros nomes também. Conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique que estão presentes em todo tempo, em todo lugar.
falei antes do micro e do macro, né? Então compreendo, e a forma que eu entendo ser mais simples de entender essa questão do inconsciente coletivo é que eu tenho o meu inconsciente pessoal e toda a humanidade tem um inconsciente coletivo, micro e macro. Pesquisa mitológica denomina motivos ou temas na psicologia dos primitivos correspondem aos conceitos das representações coletivas descritas por Levi Brough, e no campo das religiões comparadas foram definidas como categorias da imaginação por Hubert e Moss. Então, há formas diferentes também de estar compreendendo aqui os arquétipos. O Adolf Bastian designa-as como, então, pensamentos elementares ou primordiais. Essas imagens primordiais, Freud também fala sobre elas, né, em um dos seus primeiros textos, se não me falha a memória. Jung coloca que a sua tese é a diferença da natureza pessoal da psique consciente, da psique consciente, existe num segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não pessoal, ao lado do nosso consciente, porque sua vez é de natureza inteiramente pessoal, e que mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o inconsciente pessoal, consideramos a única psique passível de experiência. Então, né, ele começa a colocar que existe, além do nosso inconsciente pessoal, esse outro né, que está ali, está próximo, né, tem uma interação, que é o coletivo. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, ele é herdado. Eu entendo que quando a gente, né, nasce, a gente aí sim a gente desenvolve o inconsciente pessoal, né, ele vem se desenvolvendo com o nosso aparelho psíquico e daqui a pouco o coletivo está passando junto aqui, ó, né, então ele já está lá, eu só, né, me encosto, ele já está ali. O inconsciente coletivo, então, consiste de formas pré-existentes, os arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência. Então, eles só vão começar a aparecer, né, quando eu consigo observar o meu conteúdo individual, preenchendo aquela forminha sem conteúdo que é, então, o arquétipo. De forma breve, porém profunda, esta é a nossa fala sobre o arquétipo hoje. Deixamos aqui, né, 3 livros bacanas que eu busquei esse conteúdo, né? Começamos pelas obras completas, né, o arquétipo inconsciente coletivo. Temos um conteúdo aqui do Homem e seus Símbolos e o livro Complexo Arquétipo e Símbolo na Psicologia de Jung, né, da Yolande Jacob. Falaremos mais sobre esse assunto. Um abraço e até mais.